O que é ser Caleb? Se você vestiu essa camiseta nestes últimos dias do mês de julho, você pôde viver na sua pele e experimentar a missão da perspectiva da postura desse personagem bíblico tão fantástico. Se de repente você não viveu essa experiência, você não pôde vestir essa camiseta, é muito possível que você tenha sido de alguma maneira impactado pela mensagem e trabalho de fazer o bem ao próximo que os jovens adventistas experimentaram nessas férias escolares de julho. Muito bem, hoje, no nosso terceiro episódio dessa série, vamos concluir a resposta da pergunta: o que é, afinal, ser um Caleb? Creio que agora vale a pena a gente fazer um breve resumo do que vimos até aqui. Usando o pano de fundo de um texto clássico do apóstolo Paulo, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, que diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Usando o pano de fundo deste verso, que celebra a vida, o ministério de um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, nós então começamos a responder essa pergunta do que é ser Caleb. Será que Caleb também poderia concluir a sua vida e dizer essas três coisas? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Aqui o apóstolo Paulo está usando três metáforas, três figuras fortes. A figura de um soldado, a figura de um atleta e também a figura de um lavrador. No primeiro episódio, nós vimos que ser Caleb e vimos que Caleb poderia dizer combati o bom combate, porque Caleb tinha foco e disposição de viver a vontade de Deus e de estar na companhia de Deus. Caleb era certamente um bom soldado. E no nosso segundo episódio, vimos que Caleb também tinha características de um atleta que completa a carreira, um atleta obediente, disciplinado e um atleta certamente vitorioso. Agora, será que Caleb também podia dizer que guardou a fé? O apóstolo Paulo, na mesma carta a Timóteo, na segunda carta, usa essas três imagens do soldado, do atleta e do lavrador também no capítulo 2, do verso 3 até o verso 6. E agora leremos o que está no verso 6 e vamos ver quais são as características de um lavrador que Paulo então está ressaltando. Ele diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Aqui neste verso, Paulo está ressaltando pelo menos duas características importantes para o herói cristão. A primeira característica é a característica de dar o exemplo. A ideia é que o lavrador deve ser o primeiro a viver aquilo, a experimentar daquilo que ele planta. Assim, aquele que vive o evangelho deve ser o primeiro a viver aquilo que ele prega. Portanto, aqui se está falando de coerência. O lavrador demonstra então a característica de coerência. E coerência nos leva a um outro ponto, também implícito, que é a constância. Não basta ser coerente apenas uma vez, deve ser ao longo de uma vida. Guardar a fé tem que ver com praticar, observar, perseverar na fé. E afinal, o personagem Caleb, lá do Antigo Testamento, também poderia dizer sobre si mesmo que guardou a fé? Vamos ver isso? Lá em Josué, no capítulo 14, nós encontramos algumas palavras que nos ajudam a entender um pouco sobre quem é, afinal, Caleb. No capítulo 14, no verso 7, diz o seguinte, Caleb falando de si próprio: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia, para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no meu coração. Guarde a informação de que ele tinha 40 anos. Mas aqui o que eu quero ressaltar é que ele relatou quando desceu da montanha e todos os outros espias, com exceção de Josué e o próprio Caleb, não queriam então aceitar o desafio que Deus estava propondo, não quiseram aceitar a missão que Deus estava propondo, não quiseram viver em fidelidade, em confiança a Deus. Quando todos estavam nessa postura e Caleb
foi forçado, foi provado a demonstrar quem ele realmente era. Ele diz aqui que relatou conforme sentia no seu coração. Veja, o que Caleb sentia no seu coração não era conforme a maioria das pessoas pensava. Era diferente. Não era simples dizer para todo mundo, não, vamos subir, vamos enfrentar, vamos lutar, vamos ser obedientes a Deus. Tanto que eles quiseram até apedrejá-lo. Mas ele se manteve firme com a sua fé. Isso é coerência. Você e eu devemos ter essa mesma característica como cristãos. Temos que viver em coerência com aquilo que acreditamos. Se você prega, professa uma coisa, viva. É muito triste e é muito ruim para alguém dizer uma coisa e viver outra. Uma vida dupla, uma vida de falsidade, uma vida de confusão, de bipolaridade espiritual. Dizer que acredita no Deus Criador. Dizer que é temente a esse Deus Criador. Dizer que Deus é o seu Senhor, mas viver conforme a sua própria vontade ou a vontade dos outros, viver empurrado pelas ondas da maré, viver conforme a multidão, viver aquilo que é conveniente, isso não é viver o que está no seu coração. E o sentimento de culpa, ao terminar o dia, depois de se viver aquilo que não acreditava, certamente é terrível. Mas Caleb pôde descansar tranquilo naquele dia, porque ele foi coerente com a sua fé. Ele relatou aquilo que estava no seu coração. Portanto, ser Caleb é guardar a fé com coerência. Nós precisamos ser coerentes com aquilo que cremos. Em segundo lugar, nós falamos sobre a constância de um lavrador. Capítulo 14 ainda, agora no verso 10, diz assim: Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos depois, aliás, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. E ainda no verso 12, ele ainda diz: Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá os anaquins e grandes fortes cidades, o Senhor, porventura, será comigo para os desposar, como prometeu. O que nós podemos ver nesses dois versos? Certamente, Caleb era coerente, mas ele era coerente sempre. Ele era constante, perseverante. Ao longo de toda a sua vida, 45 anos depois, ele manteve a mesma fé, a mesma postura, a mesma coerência. Ele era um exemplo em todo tempo e em todo lugar. Ser Caleb é ser constante na fé. A vida tem dos seus momentos de desânimo, mas a gente deve, nesses momentos, lembrar daquilo que cremos e guardar a fé. Devemos ser os primeiros a viver aquilo que pregamos, não uma vez ou outra, mas sempre. Portanto, ser Caleb é guardar a fé com coerência e guardar a fé com constância. Afinal, o que é ser Caleb? Muito bem. Respondemos essa pergunta nesses 3 episódios. Ser Caleb é ser como um soldado que combate o bom combate com disposição e foco na vontade do Senhor e na companhia do Senhor. Ser Caleb é completar a carreira como um atleta disciplinado, obediente e que alcança vitória. Mas também ser Caleb é ser como um lavrador, coerente e constante, guardando a fé. A grande questão é, Caleb já se foi, o tempo passou e hoje nós usamos esta camiseta. Independente de você usar ou não, nesta noite Deus está fazendo um chamado para você. Seja como Caleb, guarde a sua fé, seja coerente com aquilo que você acredita, viva plenamente a sua fé. Seja constante, não importa o lugar, não importa a hora, não importa o tamanho da pressão ou da dificuldade. Creia e viva o que você crê. Seja como um atleta que será vitorioso porque é obediente.
e seja como um soldado que pode dizer: combati o bom combate, disposto a lutar e focado no Senhor. Quer você ser como o Caleb? Quem sabe quer você vestir essa camiseta? E se você vestiu, continuar vivendo nesse espírito, nessa postura ao longo de toda a sua vida? Quem sabe daqui 45 anos você que é jovem possa dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você aceita o desafio de ser Caleb? Agora você já sabe o que é ser Caleb. Você quer ser como Caleb? Se sim, eu gostaria de orar por você nesse momento. Senhor Deus, o Senhor conhece os seus filhos que estão do outro lado desta tela. Alguns jovens que vestiram essa camisa, que se envolveram na missão Caleb desse ano. Por favor, Senhor, os ajude a viver na postura desse personagem bíblico tão impressionante, como um soldado, um atleta, um lavrador. Ajude o Senhor a combater o bom combate, completar esta carreira e guardar a fé. Senhor Deus, mas talvez há outros irmãos, quem sabe alguns amigos que estão assistindo esta programação e pensando: será que eu consigo ser como este personagem chamado Caleb? Senhor Deus, que ninguém saia desta transmissão, deste vídeo, desta programação online, sem a certeza de que o Senhor está chamando para viver uma vida coerente e constante ao seu lado. Por favor, Senhor, nos dá uma fé que pode ser vivida, praticada. Nos ajude a guardar a nossa fé. Nós oramos com certeza de que o Senhor é feliz com a decisão que tomamos de ser como Caleb. E somos gratos ao Senhor pela oportunidade de ouvir a Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.